tomar o julgamento. Nós temos aqui vários processos de sustentação à distância de Uberlândia. Vamos começar por apregoá-los, pedir os advogados de lá. As questões de lá são mais ou menos repetitivas. Se puder sintetizar, dado o avançado da hora, eu agradeço. Então, pode apregoar o primeiro. Eu consulto a advogada lá de Uberlândia, está me ouvindo perfeitamente. Sim, estou. Pois não. É Vanessa, né? Isso. Pois não. Pode apregoar, por favor, o primeiro aí. Então, iniciando na sessão, doutor Sebastião, no 22 da pauta, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelo agravante. Esse caso aqui, doutora Vanessa, é um agravo de petição que eu estou negando provimento, mantendo a decisão de origem. A doutora gostaria de sustentar? Esse é o 10722? Sim. Isso. Ok. Sim, eu vou sustentar nesse caso. Tem a palavra. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento os demais. Nesse caso, foi realizado um acordo entre o Banco Bradesco e a senhora Júnia Cássia, porém, o juiz se negou a homologar o acordo tal qual foi firmado. E neste caso aqui não há motivos para que o acordo não seja homologado, porque nós enviamos ao contador todo o valor que seria acordado, ele fez os cálculos de acordo com todos os ditames estabelecidos, foram observados os artigos 104 e 106 do Provimento Geral Consolidado da Corregedoria Regional do Egrégio TRT, bem como a Instrução Normativa 1127 de 2010 da Receita Federal, a fim de se apurar os valores de imposto de renda e de INSS, cota reclamante e reclamado, e se foram respeitadas as verbas deferidas em sentença, bem como essa proporcionalidade para apuração dessas contribuições nos termos do artigo 43, parágrafo 5º da Lei 8.212 de 91, não há qualquer óbice à homologação completa do acordo celebrado entre as partes. A OJ 376 do TST, da DSDI 1 do TST autoriza o recolhimento da contribuição previdenciária sobre o valor do acordo, devendo ser respeitada essa proporcionalidade de valores entre as parcelas que compõem o acordo de natureza salarial ou indenizatória, que é o caso dos autos. Cabe ainda salientar, por analogia, que tratando-se de acordo de negócio jurídico, o artigo 104 do Código Civil trata dos requisitos obrigatórios exigidos para a validade do mesmo, quais sejam agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, aqui, neste caso, não há qualquer afronta legal ou jurisprudencial que impeça a homologação desse acordo de DECAAEDF. Então, considerando isso, primamos aqui pelo provimento do agravo de petição apresentado para que dê provimento e homologue o acordo da qual foi firmado. É o que pedimos, nada mais, obrigado. Pois não, nesse caso aqui, já havia trânsito em julgado. O acordo não foi celebrado na etapa de conhecimento do processo. E nessa situação, o juiz preservou os recolhimentos que já estavam com o trânsito em julgado assegurados à Previdência Social. E mais do que isso, não foi na presença do juiz, o acordo foi juntado no documento e agora, em contra-razões, o próprio reclamante está dizendo que não concorda mais com o acordo, ele estava dizendo para negar provimento do recurso, por isso que eu estou mantendo a proposta de voto. Colho o voto, segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, muito rapidamente, dado o adiantado da hora, mas essas questões de vez em quando voltam à discussão e tem muito tempo que eu já não mexia com isso. Aqui o parágrafo 1º do 846 da CLT fala o seguinte: se houver acordo, lavrar-se a termo assinado pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para o cumprimento. Nunca houve, na lei não fala em homologação de acordo, fala que as partes chegando a um acordo,
o juiz simplesmente anota e está resolvido o problema. Agora, nesse processo, eu tenho a seguinte divergência. O motivo declarado pelo meritíssimo juiz Acor para não homologar o termo de acordo foi a inadequação da discriminação das parcelas da contribuição previdenciária. Entretanto, nesse ponto, as partes não podem dispor de matéria relativa a tributos, matéria de ordem pública, sujeitas apenas à decisão do juiz. Portanto, esse motivo não justifica a recusa da homologação do termo de acordo. Aliás, com homologação ou não, em relação às partes maiores e capazes para os atos da vida civil, deve prevalecer o ato jurídico perfeito, nos termos do inciso 36, artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, o termo de acordo está perfeccionado com a assinatura das partes e seus advogados. Não era só a parte e os advogados. Não existe razão plausível para a recusa da homologação do acordo pelo meritíssimo juiz Acor. Então, senhor presidente, com a devida vênia, eu dava provimento parcial para homologar o acordo entre as partes e determinar o retorno do processo à origem para que seja procedido o julgamento da controvérsia sobre a matéria tributária. Essa é a minha divergência. Desembargadora Maristela. Eu tenho a súmula 418, que é claro, o juiz é a faculdade dele. Eu não posso forçar o juiz a homologar um acordo. Então, eu não posso também vilipendiar a súmula 418, eu acompanho o relator. Aqui, doutora Maristela, eu não falei que o juiz é obrigado, eu falei que não existe previsão legal, inciso 2, artigo 5º da Constituição, que diga que o juiz tem que homologar acordo. Isso não existe. Isso foi uma criação da doutrina, etc., da prática, mas a lei não fala em homologar. A lei diz o seguinte: quando as partes fizerem acordo, o juiz registra na ata e está resolvido. Lá, a lei não fala isso, não, é só ler o artigo 846. Bem, então fica vencido aqui do desembargador Jales, mas prevalece o voto de... Aqui, senhor presidente, eu vou juntar essa minha voto manifestação vencido? como voto vencido. Então, o desembargador Jales vai juntar voto vencido, externando o seu ponto de vista, que está bem fundamentado e juridicamente defensável também. Fica deferido, então, a juntar de voto vencido para o desembargador Jales. Vamos ao próximo de Uberlândia. Prosseguindo na pauta do doutor Sebastião, no 33, inscritas doutora Monique Saito, pelo recorrente reclamante, e doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos recorridos reclamados. O outro advogado está presente? Sim, está. Pois não. Então, primeiramente fala o advogado, aliás, do reclamante. Mas eu vou apresentar a proposta de voto. Essa aqui é aquela matéria que já está agora devidamente entabulada pelos julgamentos do Supremo, e a minha proposta de voto aqui é só dar provimento para excluir a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque esse processo foi juizado em 2016. Quanto ao restante, estou aplicando aquela mesma diretriz fixada pelo julgamento do Supremo. Advogado que fala pela recorrente está presente? Sim. Gostaria de sustentar ou aguardo o voto? Eu gostaria de sustentar, Excelência. Pois não, tem a palavra. Considerando o recente panorama e o processo em questão, verifica-se que há nos autos uma preliminar de nulidade, uma vez que há necessidade de se comprovar a tese sucessiva presente nos autos a respeito da isonomia. Verifica-se, Excelência, que já foram discutidos e até mesmo antigamente era respeitado por essa turma o entendimento de que era ilícito as empresas terceirizar a atividade fim, em que pesa a decisão recente do STF que trouxe essa nova realidade para o Brasil, respeitando a questão financeira das empresas de poder terceirizar qualquer tipo de atividade. Não se pode deixar o trabalhador desamparado na questão de receber pela sua mão de obra um valor menor, mesmo exercendo as mesmas atividades que os funcionários das tomadoras de serviço. Isso já foi comprovado por alguns depoimentos e alguns processos, e eu reitero o pedido de perícia ser realizado nas empresas, principalmente na sede da Bradesco Cartões, que é a central, onde a gente pode comprovar que realmente há o mesmo tipo de prestação de serviço para os mesmos clientes e com o mesmo desempenho. Reforço ainda a questão de haver, nessa empresa em específico, na NW Administradora, a fixação de metas, a distribuição de premiação realizada estritamente pelo banco na pessoa dos gerentes. Uma vez por ano, eles fazem a entrega dessa premiação na sede da empresa. Ou seja, mostra que há, querendo ou não, uma subordinação, mesmo que de forma indireta.
Se não bastasse essas questões de irregularidades perpetradas a respeito do contrato de trabalho entre as empresas tomadoras e as prestadoras de serviço, verifica-se que no caso em questão, a NW administradora ela não respeitou a questão de pagamento de comissão, uma vez que há os descontos do DSR dos valores, ou seja, o funcionário resta prejudicado em seu pagamento, pois não consegue receber em sua integralidade. A empresa comete essa fraude ao descontar o DSR no pagamento, e isso verifica-se em diversos olerites, os quais não constam da assinatura do próprio reclamante nos documentos. E ainda, Excelência, eu ressalto a questão e rogo pela alteração do voto de Vossa Excelência a respeito da aplicação de multa por litigância de má-fé no que tange a concordância da parte em fixar pontos a respeito do controle de jornada. Excelência, como se sabe, há uma grande demanda nesse tipo de processo aqui na primeira instância. A fixação de pontos é uma coisa adotada a fim de facilitar, a fim de fazer com que torne um pouco mais ágil esse procedimento aqui em primeira instância e até mesmo para subir esses processos para o TRT para análise. E a fixação de ponto, nesse caso em específico, ele se deu de uma forma meio conturbada num dia cheio de audiências de mesma pauta, e aconteceu um equívoco ao se manter esse ponto em ata, vez que outros procuradores de outros processos fazem esse uso de pontos e fixa esse ponto em questão. Então eu rogo pela alteração. Já foi constatado, tem várias provas nos autos de que a empresa NW interpreta com essa questão de ilicitude, de marcar, registrar a saída e o funcionário ter que pular a catraca ou ter que retornar para elaborar. Há inclusive prints de telas dos reclamantes juntados nos autos em que demonstra que há uma orientação da empresa para que os funcionários não mantenham banco de horas, não mantenham hora extras e que, se for retornar ao trabalho, registre a saída. Eu rogo pela modificação da decisão de Vossas Excelências no sentido de declarar nula a decisão e retornar para a perícia, ou, em demais caso, para que seja reconhecida a isonomia dos autos, excluindo-se a litigância de má-fé e reconhecendo o desconto indevido dos DSR nas comissões. Sem mais. Pois não. Passa a palavra agora à advogada que fala pelo reclamado. Indago se quer sustentar ou se aguarda eventual voto divergente. Eu vou aguardar eventual voto divergente, pedindo para eu constar meu nome na ata de julgamento. Sim, pois não. Bem, a matéria aqui tem sido recorrente. A questão da nulidade, eu até compreendo o ponto de vista sustentado pela advogada, que é defensável. Se houver ferimento ao princípio da isonomia, nós já julgamos aqui hoje um caso anterior, seria cabível dar o vínculo se não houver uma terceirização a rigor, porque a própria lei da reforma mencionou que o terceirizado é o que dirige a prestação, não é o tomador. Quando a terceirização, ela agora se profissionalizou a terceirização, mas não foi o caso, porque o processo foi ajuizado em 2016 com outra perspectiva, com outra diretriz. Então, os limites da lei já são outros. Já não percebi necessidade da perícia, até porque já vi as provas aqui suficientes. Eu, então, estou rejeitando a preliminar. E quanto aos demais pontos, eu estou mantendo, inclusive, a questão da litigância, que eu acho que é um comprometimento de todos zelar para o processo adequado, com boa-fé, e o valor foi simbólico, e eu estou mantendo a minha proposta de voto. Colho o voto do segundo votante, desembargador Jales. De acordo, senhor presidente. Doutora Maristela. Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Esse é o 33, Jéssica e NW Administração. Próximo. Ainda na pauta do doutor Sebastião, no 8, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos recorrentes reclamados. O número 8 aqui é a aplicação também já da situação. Eu achei não sei se é esse o caso. Não é esse o caso. Eu achei que transitou em julgado exatamente no dia que o Supremo julgou. Mas esse aqui não é o caso, não. A minha proposta de voto nesse Carlos Eduardo e Tempo e Bradesco é a seguinte: eu estou conhecendo os recursos ordinários, com exceção do item horas extras e ônus da prova, uma vez que não houve condenação nesse sentido. E dou provimento ao recurso dos réus em juízo de retratação para afastar o reconhecimento da ilicitude da terceirização noticiada nos autos,
afastar a declaração de vínculo de emprego diretamente com o segundo reclamado e o enquadramento da categoria dos bancários, na forma determinada pelo primeiro acórdão. Consequentemente, afastar a condenação ao pagamento dos benefícios consequentes disso e, assim, excluir a obrigação de anotar a carteira. Prejudicada a análise de diversos pontos aqui, estou invertendo os ônus das sucumbências, custas ficarão a cargo do autor, que eu estou lhe concedendo a isenção. Se houver voto divergente, eu lhe passo a palavra, doutora. Ok. Segundo votante, desembargador Jales, doutora Maristela. Então, a decisão é unânime, no sentido de inverter os ônus da condenação e isentar o reclamante. Próximo. Ainda na pauta do doutor Sebastião, no 29, escrita a doutora Monique Saito, pelo recorrente reclamante. Aqui, o recurso é do reclamante, eu estou negando o provimento. Aguardo o voto de ver. Não, a doutora aqui fala pelo reclamante? É outra advogada, né? A doutora Monique. A doutora Monique, agora sim. Qual que é o número? 29. É o 29, Lucas Franco e Tempo Serviço em Bradesco. Aqui eu já vou adiantando que estou aplicando simplesmente o mesmo entendimento daquele caso anterior e nessa situação aqui o trânsito em julgado ocorreu em data posterior, por isso que eu estou mantendo, estou negando provimento. A doutora gostaria de sustentar? Sim, Excelência. O caso em questão é um recurso ordinário e eu reitero a questão da isonomia e o requerimento de perícias, inclusive com a nulidade da sentença Primeva, que eu já reforcei na sustentação anterior. Eu só aponto, neste caso, a peculiaridade de que na empresa Callink Serviços de Call Center, há funcionários do próprio banco locados em uma sala específica que demonstram uma relação direta entre o próprio tomador de serviços e os funcionários, o que a gente poderia caracterizar ali, no caso, uma subordinação de forma direta, vez que eles podem ir até a operação, conversar diretamente com os operadores de teleatendimento, passar orientações, dar feedbacks, então eles estão ali em contato direto. Ainda reforço novamente a questão da realização da perícia. Não foi feita perícias na sede do Banco Bradesco e Bradesco Cartões, o que comprovaria essa questão de call center, mesma aplicabilidade, mesma realização de serviços com a mesma técnica. E ressalto que na sentença Primeva há um desentendimento quanto à aplicação da isonomia requerida, uma vez que nós rogamos por que seja considerado isonômico o trabalho e, consequentemente, a remuneração e os benefícios, pois há a mesma prestação de serviço. E o juiz de primeira instância considerou a isonomia, a equidade prevista no artigo 461, o que não se aplica ao presente caso. Ou seja, não há necessidade de se apresentar um paradigma na questão, uma vez que o que se discute é a isonomia contida na Constituição Federal. Então, eu rogo novamente para que seja modificado a decisão de Vossas Excelências. Sim. E seja declarado nula a decisão de primeira instância, o retorno para a realização de perícia, e caso assim não entenda, para que seja considerada o princípio da isonomia no presente caso. Sem mais. Sim, é uma situação muito semelhante ao anterior, eu estou também rejeitando a preliminar. O Supremo decidiu, e tem alguns que eu já vi que estão julgando de forma diferente, ele está deferindo reclamações e anulando o julgamento. Então, aqui não vamos criar falsa expectativa para ninguém, porque o Supremo decidiu e decidiu pelo plenário. Eu mantenho o voto em negar provimento. Doutor Jales. Senhor presidente, por isso que eu ponho nos meus votos o velho brocardo, Roma locuta, causa finita. O Supremo decidiu, não há mais o que discutir, acompanha integralmente o voto de Vossa Excelência. Doutora Maristela. Também acompanha integralmente. Então, a decisão é unânime em negar provimento. O próximo. Passando para a sessão do doutor Jales, no 24, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos recorridos reclamados. Doutor Jales, o número 24. Minutinho só, senhor presidente. 10.811 é o recurso. 24 da Ana pauta. Flávia e Bradesco. Ana Flávia e Bradesco. Minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Vamos ver se há divergência, doutora. Se não houver, doutora Maristela, no 24.
Não, não tem divergência. Doutor Lucas? Esse é o arquivamento sumaríssimo? Não. Não. É terceirização mesmo. terceirização. Não, estou de acordo. Então, conheceu, mas negou o provimento ao recurso à unanimidade. Ok, peço apenas para constar meu nominato de julgamento. Muito obrigado. Vamos Bom constar. trabalho, bom dia a todos. Vamos ver se o próximo agora. Tem mais algum de lá? Não tem mais? Ótimo. Então, vamos retomar agora pauta normal. Vamos começar dos processos que eu atuo como relator. Foi quanto? Hoje foi, mas julgamos muitos processos complicados. Tinha muita inscrição, todo mundo veio praticamente. Todo mundo aí. Mas eu estou pedindo para seguir a ordem rigorosa da distribuição, então uns processos meio complicados.